pessoal, bom dia, saúde e paz a todos. Mais uma vez gratidão aí ao Plantar em Casa por estar acompanhando mais um trabalho nosso, um projeto, que é o Alecrim do Campo, né? Que é o Própolis Verde. Meu nome é Shirley, acho que bastante gente já me conhece, sou lá do sítio São Camilo. Hoje nós estamos aqui na propriedade São José, em Juquitiba, desenvolvendo esse projeto, já iniciando o plantio. O projeto é muito bonito, nós estamos resgatando alimentos para a apicultura. A apicultura, a gente sabe que está aí, as abelhas estão morrendo, nós estamos em meio à Mata Atlântica aqui e acredito que é um lugar propício para a criação de abelhas, para a expansão da apicultura racional e diante desse espaço nós vamos servir alimentos de qualidade, o alecrim do campo para a abelha, que é o que produz a própolis verde, e também fazer com que a polinização aconteça com maior quantidade, porque esse é o principal fundamento, o principal conceito da apicultura das abelhas, é polinizar para nos dar os alimentos. E nós fazemos a nossa parte, nós contribuímos e fornecemos alimentos de qualidade para elas também. Bacana, pessoal, aqui nós estamos desenvolvendo o plantio do alecrim do campo, do própolis, para colher própolis verde. Nós já fizemos um preparo aqui nesse solo, fizemos os berços e calcareamos, né, para corrigir um pouco a acidez do solo. Aqui nós temos uma acidez muito forte na nossa região, média de 3,5 a 4. Esse solo especificamente está com 4,5 de acidez. Fizemos a correção nos berços aqui com calcário, né? Calcário dolomítico, agrícola, e agora fazemos o trabalho do plantio. É uma época legal, já está vindo aí as chuvas também. Aqui nós vamos também entrar com a irrigação, porque o alecrim, se não faltar água, ele sempre está brotando e está facilitando o trabalho das abelhinhas. Bom, pessoal, aqui nós estamos desenvolvendo esse projeto Própolis Verde, Alecrim do Campo. Em várias propriedades pode ser inseridos de uma maneira prática. Aqui é um laboratório, mas já estamos tendo alguns resultados legais, no sentido de quantidade de dias que foram utilizados, mão de obra, custos, né, em relação ao projeto. O plantio, mudas, nós temos aonde os recursos para poder estar trazendo para as pessoas, as propriedades que querem implantar o alecrim do campo na sua propriedade, para o seu pasto apícola. É possível, pequenas propriedades. Nós desenvolvemos projetos para propriedades da agricultura familiar, até por entender que trata-se de algo muito importante, tanto para a natureza, como é uma renda muito legal de forma sazonal, né? Porque nós temos a apicultura aí, a colheita do mel, a colheita do própolis, a colheita de pólen, geleia real, e inclusive o veneno, que é a apitoxina. Então nós estamos desenvolvendo esse projeto e levando depois aí para quem quiser acompanhar, quem quiser ter um pouquinho mais de conhecimento desse nosso projeto, pode nos procurar, que nós temos todas as informações, o passo a passo, todas as situações, os entraves, né, que a gente encontrou nos momentos aí em relação a encontrar mudas de qualidade, preparação de solo, como preparar o solo para receber essas mudas. Então, nesse sentido, nós estamos preparados para passar toda e qualquer informação em relação ao plantio do alecrim do campo. Shirley, assim, até para quem é mais leigo, assim, um produtor familiar, hoje o plantio é destinado ao própolis, mas da abelha ele pode tirar todo o proveito, no caso, né? Com certeza. O própolis, o alecrim do campo, além dele fornecer própolis, ele fornece o néctar e também fornece pólen. Então é um alimento completo para as abelhas. E existem alguns outros recursos que também está dentro do projeto, que a gente faz aí o alinhamento e mostramos para as pessoas que é possível viver da apicultura. Bom, pessoal, eu vou pegar o pessoal preparando aí. Somos as trabalhadoras do São Camilo, entende? Ali o pessoal está acendendo o fumigador. Material indispensável aí para a apicultura. Ô, Shirley, deixa eu perguntar. Aqui já está a outra abelha.
Não, aqui nós estamos em processo de desafricanização. Não, porque está do lado, aquela caixa ali, né, africana. É porque como aqui Já já dá um pouco, porque eu já vim trabalhando e formando as colmeias para própolis, com abelhas já cárnicas, com abelhas já caucasianas, então elas já estão menos agressivas do que os que dos apiários que a gente chega por aí. Não, porque no meu lá, olha, ficar perto assim. O seu também vai estar em processo de desafricanização. Ô Shirley, para o pessoal entender mais leigo, de imediato, a primeira coisa que você vai sentir entre a africana e a europeia seria a agressividade, no caso. No primeiro momento é a agressividade, no segundo momento é a produtividade e no terceiro momento é a resistência em termos tanto de saúde, de sanidade, porque elas são muito higiênicas, elas têm um comportamento, as europeias, elas têm um comportamento de higiene fantástico. Então isso é muito visualizado, pelo menos é o que eu visualizo nas colmeias que a gente já tem lá e já trabalhou com elas. E a ideia é essa, é continuar com essas três características, né? A mansidão, produtividade e o comportamento higiênico. E aí, com o comportamento higiênico, a gente traz a resistência, porque daí elas ficam livres de qualquer tipo aí de varroas, né, de qualquer outro tipo de ácaros, alguma coisa que vai chegar para poder atrapalhar o trabalho delas. Gente, a abelha é igualzinho, o gato, o cachorro, vai sempre ter lá os parasitas que também vão querer incomodar, assim como nós. A gente está na nossa vida, no dia a dia, de repente aparecem os parasitas querendo incomodar também. O que a gente faz? A gente dá linha na pipa com eles. Tem que colocar para correr. No caso das abelhas, antes de introdução, eu não faço introdução de abelhas, de F1, de abelhas híbridas, sem antes fazer um tratamento contra a varroa. Ah, mas eu nunca vi varroa. Se não manejar, não vai ver. Se não fizer o teste, não vai ver. Então, se não tiver, melhor ainda. Mas antes de qualquer introdução que nós fazemos, que nós prestamos as devidas assistências, nós fazemos o teste e o tratamento, que é muito simples. Depois, quem quiser mais informações, vai estar entrando em contato conosco. Nós não temos problema nenhum em passar informação, só que precisa ter consciência, porque tem pessoas que falam, posso pôr um pouquinho a mais, posso pôr um pouquinho a menos. Tem que estar na medida. Se não for na medida, o negócio desanda. É igualzinho receita de bolo, é igualzinho a preparação do EM. Se existe uma medida, se existe uma receita, não vamos emendar a roda para carroça. Vale aquela máxima, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Pronto, não preciso falar outra coisa. Por aí. É por esse caminho, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Para quem não sabe o que é a varroa aí, que você se referiu. É isso que eu ia perguntar. Tá, a varroa é um carrapato. Uma linguagem bem simples para todo mundo entender. É um carrapato que vai ali incomodar ali a colmeia na maioria das vezes. E geralmente elas começam a ocorrer nessa época, onde começa a ficar a escassez de alimento, né? Ocorre a escassez de alimento. Os zangões não são bem aceitos já nessa época, as abelhas já começam a colocar eles para correr, porque elas aceitam eles a qualquer momento, desde que tem alimentação ali. Começou não, aí eles começam também começam a ir em estrumes, em algumas coisas que não é muito legal, em currais, onde tem lá a alimentação, o milho e tudo mais, e eles começam a trazer essas contaminações aí para as colmeias. Pode ter algumas outras, quem tiver experiência aí. Nós aqui não temos muita experiência com varroa, porque primeiro que nós manejamos constantemente as nossas colmeias. Como é que faz para deixar o apiário limpo e tal? Piseiro. Tem que pisar no apiário. Apiário que não é pisado, que é jogado lá no meio do mato, eu não considero como apiário, tá? O que é o apicultor? Apicultor é aquele que cria abelhas e maneja abelhas. Não é o simples urso que vai lá só para buscar o mel. O urso, ele vai lá para retirar o mel das abelhas. Esse é o ursão. As pessoas podem até falar, poxa, mas é meio radical. Não. Todo mundo que tem criação de gado, cachorro, galinha, aves, toda e qualquer criação, gente, é criado, é manejado, tem alimentação, tem vitamina, tem os carrapicidas, né? Os vermífugos, tem tudo. Por que não a abelha? Mas as abelhas têm que trabalhar pra gente. As abelhas, tem apicultor que fala assim,
As abelhas que têm que buscar o alimento, ela que tem que trabalhar para mim e não eu trabalhar para ela. Esse é um pensamento totalmente errado. Porque se nós estamos explorando um meio econômico, nós temos que dar a contrapartida. Nós temos que ter essa consciência. Na Beleza? verdade, ela até faz isso quando você dá condições, né? Se você dá condições, ela vai trabalhar, é troca. Exatamente. Então, assim, a gente percebe que manejar, criar abelhas, para eu falar, eu sou apicultor, eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter a consciência que eu tenho que dar 1 hora, 2 horas do meu dia para minha criação. Né? E a gente segue sempre nesse conceito. A fala é a mesma de 3, 4 anos atrás. Eu acho que 3 anos atrás nós temos um vídeo lá, quando nós inauguramos o meu apiário lá com 8 colmeias, nós tínhamos essa mesma fala e continuamos batendo nessa mesma fala. E cada vez mais, para que essa consciência ela venha a perpetuar, e aí vai repercutir, vai reverberar, e a gente vai chegar a um ponto de que não vou conseguir dar conta de colocar europeias porque elas vão enxamear. Bacana, se enxamear nós estamos contribuindo com as abelhas da natureza. Nós estamos mestiçando as abelhas da natureza. Nada mais justo do que fazer isso. Já fiz várias vezes orfanação nas minhas colmeias para a gente poder soltar zangões lá. O que é orfanar? É deixá-las enxamear mesmo para que nasça lá, elas fazem a postura de zangões para saírem os zangões que são só filhos da mãe. Então os zangões vão sair mais puros e eles vão conseguir mestiçar, cruzar com as abelhas da mata. A gente vai tendo uma apicultura um pouquinho mais manejável, porque fazer apicultura com africanizada, hoje quem chega para fazer assistência comigo, eu já pergunto, meu plano é esse, nossa especialização é renovação de apiário com introdução de abelhas mansas. Tamo dentro, vamos junto, não tamo, eu não estou à disposição. Porque eu não vou ficar me desgastando, sofrendo consequências, correndo risco de vida. Gente, é risco de vida. É animais que morrem, é gado que morre, é cachorro, é até gente morrendo com essas abelhas. E elas têm essa característica. Mas você não tem africanizada? Tenho, eu preciso delas para poder trocar. Eu preciso delas para poder fazer essa troca, né? E graças a Deus a gente está aí até uns 2 anos atrás, eu praticamente estava sozinha. Hoje nós já estamos aí com o Rafael fazendo introdução no apiário dele, né, Rafael? Já estamos aqui com o Adinho e o Hilário fazendo já lá a renovação e já também buscando a introdução, juntamente com a Thelma lá, que é nosso braço direito. O Daniel também já está fazendo introdução lá nas dele. O seu Brás lá de Biúna já está renovado e já esperando agora em setembro para poder fazer as introduções. E aí tem o pessoal de Cajati, de Canané, nosso amigo Jordi, nosso amigo Alberto, que também está já nesse trabalho juntamente conosco. Se eu estiver esquecendo de alguém, gente, me perdoe. O seu Paulo, né, que também com a dona Fátima que não estão presentes. A Isabel, que é da pousada aqui. Qual que é o nome da pousada, dona Isabel? Vale Paraíso. O Vale Paraíso, que está bem na Regis, aí, na boca da Regis. E a gente entende que esse trabalho ele precisa começar no nosso terreiro, na nossa circunferência, no nosso diâmetro aqui, para ir poder ir percorrendo outros lugares, atingindo outros apiários, outros apicultores que tenham essa consciência. O nosso amigo Ian também, que já está lá, o seu Paulo. Nossa, tem muitas pessoas aí que já estão agregando o trabalho, né, da desafricanização e os iniciantes que estão iniciando já com as europeias, já com um apiário totalmente europeizado. Fica aqui um abraço aí para o meu amigo Calil, que já o apiário dele também está inteirinho europeizado. E o nosso amigo Alberto de Canané também, de uma pousada lá, que já está com o apiário 100% europeizado, né? Que tem que estar nivelado aí o terreno. E as melgueiras que vão ser colocadas em cima tem que estar na nossa posição. Eu não vou colocar melgueiras 4, 5, igual lá no seu nós colocamos de 4 a 5 melgueiras. Né? Você viu que já estava um pouco alto demais para a nossa estatura. Aqui é formado para própolis, então é diferente a formação das colmeias. As melgueiras inteligentes são colocadas, nós vamos ver ali agora. Nós deixamos, agora está adentrando o frio, já começa também a ficar um pouco mais fraco, nós vamos protegê-las
Para lá, para agosto, mais ou menos, a gente retira e aí começa o intensivão de coleta mesmo do própolis. Entendi. Né? A temperatura para as abelhas são iguais, né, gente? A gente sabe disso, mas o frio é terrível para elas. Muito embora elas sejam as armazenadoras. E detalhe, a gente tem que entender que o mel, principalmente quem trabalha com mel, precisa entender que o mel é alimento das abelhas. Elas usam aí, em média, no formato que a gente usa de ninho com melgueira sobre ninho, são 250 quilos de mel por ano para elas. Mas elas comem tudo isso? Sim, elas consomem tudo isso, porque elas necessitam de energético, assim como nós consumimos arroz, feijão, carne, saladas, as abelhas consomem mel e pólen, né? E então o objetivo nosso é esse, é fomentar o pasto delas, dar alimentação para elas, para que aquele subproduto que nós vamos ter como um comércio, como um ganho na área da agricultura familiar, a gente consiga ter essa compensação. A gente ajuda elas para elas nos ajudarem. Interessante, então elas são bem alimentadas. Realmente o mel é porreta, porque você sabe que eu vi um zap um dia desses falando que uma abelha, no tempo de vida dela, ela produz uma colherzinha de sobremesa rasa. Ela dura quantos anos? 45 dias de vida. 21 dias dentro da colmeia, dentro daquela vida da casca dela, e de 21 a 25, 30, dependendo do estresse, se ela tem liberação para sair, liberação para chegar. Dependendo do estresse dela, ela vai durar mais 25, 30 dias fora da colmeia. Então a vida útil de uma abelha, de uma operária, é muito curta. E ela trabalha muito, até mesmo para colher esse pouquinho aí, que a gente acha que é pouquinho no nosso entendimento. Sabe que eu tô pensando na pança dela? Tipo assim, imaginando quanto que ela come proporcional ao que ela dá para mim, vai, de tipo de proteína. E essa pergunta então, muito legal, porque assim, as europeias, de uma maneira geral, que a gente tem percebido, quem está introduzindo europeia aqui pode confirmar isso, não estou falando sozinha. Você coloca o alimento ou elas colhem, as europeias usam uma parte para puxar a estrutura da colmeia, alimentar as crias e a rainha, e o resto elas podem até ir se alimentando. As africanizadas, elas consomem o que você colocar de alimento lá para elas, vai chegar uma determinada época, que é agora, elas consomem para se alimentarem, e elas esquecem até de fazer os trabalhos ali, de puxando os alvéolos ou de fazendo as construções que precisa. Né? Por isso que a gente fala sempre, trabalhar com africanizada é um risco e é falta de lucratividade depois. Por quê? A hora que elas precisam ir buscar os alimentos, que é quando vem a florada, elas estão enxameando e deixando a gente na mão. Nós alimentamos elas o inverno inteirinho. Aí chega no momento delas fazer a contrapartida, ela nem olha para trás. Tá? Tem várias pessoas aqui, algumas não estão presentes, que estão trabalhando com a introdução e sabem disso, já estão tendo essa diferença, já estão conseguindo visualizar toda essa diferença, gente. É uma diferença assim visível para quem está na prática, no manejo. E nós estamos hoje aqui na propriedade do São José, apresentando o nosso trabalho, a nossa continuidade do plantio do alecrim do campo, que já algum ano, acho que foi o ano passado, salvo engano, a memória começa a ficar um pouco mais fraca, mas a gente faz muita coisa, né? Mas a gente já deu iniciou essa atividade com o plantio, Plantar em Casa esteve presente, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade nessa apresentação e mostrar um pouquinho do nosso trabalho em relação à colheita já de própolis. Já estamos colhendo o própolis. Shirley, a gente estava comentando antes, muita gente pergunta o que seria a diferença desse alecrim que você plantou, o que você achou dele, né, que você fez todo aquele tratamento com o EM antes. Olha, eu sempre digo que para qualquer tipo de cultivar, se você faz o berço, se você trata ali o solo, deixa em descanso, dê a condição do solo, o cultivar vai se desenvolver muito bem. Não é diferente, tá aí para quem quer ver, depois você provavelmente vai fazer as imagens, né? O pessoal falou que, eu lembro que alguns comentários era que o solo estava muito degradado e tudo mais, mas nós fizemos um tratamento nesse solo, hoje ele está aí todo já com o verdinho, né? Já se recuperou.
O EM1 foi um nosso aliado, nosso braço direito aqui nessa recuperação desse solo e na preparação aí, no cultivo, né, dos nutrientes com os biofertilizantes. Chegamos a fazer várias pulverizações. Nesse momento agora a gente vai fazer uma pulverização com o EM1 e melaço para aguardar a geada. É um grande preventivo, fica a dica aí já para o pessoal que acompanha também, que produz uva, produz vários tipos de frutíferas. Eu consegui com a nossa acácia fazer esse preventivo, deu um resultado legal, e com o alecrim não é diferente. A geada veio, o gelo cobriu todo, a gente tem imagens lá que estava todo coberto de gelo, e o alecrim lá bonitinho respondeu e ficou muito legal. Tá aí o resultado. Essa colocação do apiário aqui é estratégica, não? Poderia ser diferente? É super estratégica, Carlos, porque assim, né, a gente tem um terreno curto, né, ele não é tão largo, então ele é curto, e a gente entendeu que para facilitar o trabalho das abelhas, a gente poderia centralizar as colmeias e deixá-las com um espaço para sair tanto para direita quanto para esquerda, quanto para as laterais, né, norte, sul, leste, oeste. E o espaço no meio, assim como eu brigo e sempre falo em questão aos corredores de cultivares, principalmente o da amora, nós precisamos ter acesso. Então precisa ter acesso para entrar um carro, entrar alguma coisa para descarregar o material. Porque as pessoas, quando vão montar algo, elas não fazem esse plano de negócio, elas não fazem o projeto do negócio. E isso vai inviabilizar lá na frente, porque isso vai começando a gerar problemas. E às vezes quem tem potencial para desenvolver o trabalho acaba achando esses empecilhos pelo caminho e acaba até mesmo desistindo, porque daí tem que mudar toda a estrutura, tem que mudar todo o acondicionamento, lugar de acesso e tudo mais. Então aqui nós temos um local próprio para manejo, principalmente do própolis. Pode entrar caminhão, pode entrar carro, pode entrar caminhoneta, pode entrar o que for, para poder fazer esse manejo e facilitar, né, o nosso trabalho. A gente tem que ter acesso, nós temos que pisar no apiário, nós temos que ter acesso nas colmeias. Normalmente o foco que a gente vê é o mel, aqui o foco é o própolis. Tem diferença? Com toda certeza. Cada apiário, cada produto a gente destina, né, a gente faz uma formação, inclusive a introdução de rainhas específicas para cada trabalho vai ser um tipo. Tá? Por exemplo, aqui nós vamos focar nas abelhas, nas caucasianas, nas raças caucasianas. Por quê? Porque elas são mais propensas a buscar a resina para o própolis. Isso a gente pode depois explicar melhor também, numa conversa um pouco mais direcionada. Mas, num certo contexto, resumindo, para mel, a gente usa muito aí as italianas. Por quê? Porque elas são bastante armazenadoras, elas buscam bastante néctar. Até a formação de uma italiana dentro de uma colmeia para mel, você começa a perceber que é diferente do própolis. E para pólen também a gente tem uma formação diferente, a alimentação é diferente. Todo o manejo é diferente para cada tipo de produto, subproduto da abelha que a gente vai estar manejando. Aquele alecrim que a gente encontra na natureza normal, no campo, é o mesmo desse daqui? Às vezes pode ser sim e às vezes não. No nosso caso aqui, como nós fizemos um plantio direcionado para a coleta de própolis, nós buscamos as mudas propagadas pela Unicamp, específico para o própolis. Então não dá para eu poder sair e falar assim, olha, é o mesmo daqui. Elas vão usar a resina, vão buscar? Vão, tranquilamente. Ah, mas ele dá a resina também, mesma coisa. Também. Agora eu não sou especialista nessa parte para poder estar respondendo. Se depois tiver alguém aí no canal que possa nos orientar nesse sentido, esse que nós focamos e colocamos dentro do nosso plano de negócio é específico para o própolis. Sobre o macho e o fêmea, o alecrim, e aí, tem diferença? Rafael. Não? Sou o Rafael, apicultor também, né? Apicultor, tem um lá no Monte Alegre, apiário Monte Alegre. E assim, o macho e a fêmea, o macho ele parece uma coroazinha e a fêmea uma vassoura. A abelha vai no macho, pega o pólen e a fêmea é uma vassourinha, ela oferece o néctar
a abelha vai lá e dá uma varridinha, né? E derruba e faz a fecundação. Então a diferença é que uma é uma coroinha e outra é uma vassourinha. A fêmea é a vassourinha. Então, quando me perguntaram isso, quando a gente vai comprar, se tem essa conversa. A muda? É. Acontece igual peixe, tá, gente? Então, por exemplo, nós mandamos propagar as mudas na Unicamp lá. Então, eles vão fazer as mudas específicas. Provavelmente deve ter uma porcentagem para haver essa polinização. Inclusive, se a gente for... o Rafael pode mostrar ali, ó, Rafael acompanha eles, e aí dá para mostrar a diferença. Sempre vai ter os... Olha, essa aqui é uma vassourinha. Tá vendo? Ai, que bom, eu pedi para ver. Olha, Ah, que é a abre. fêmea. A flor, você fala. Isso, a flor. Deixa eu achar o macho aqui. A fêmea, ela dura mais tempo, né? O macho, ela... Ali, ó, Rafael. Tá carregado aqui. Tá misturado, Rafael? É porque o macho, ele sai primeiro, né? Terminar ele morrendo primeiro. Então aqui, só para me explicar aqui, é um tubinho aqui que fica, né? Essa é a fêmea. Quando vem com pólen a abelha, aí termina dando uma varridinha aqui que cai e faz a fecundação. Coroazinha, tá vendo? mais fechadinha, né? Isso, olha. Diferente. É verdade. Pega uma fêmea aí para colocar do lado. Esse Pra é gente ajudar. Aqui, ó. Aqui do lado, ó. Aqui, moço. Traz aqui. Olha, aqui é a fêmea, a vassourinha e o macho. Esse com a coroinha. Vem pega o pólen e vem pegar o néctar aqui. Então ela dá uma varridinha, cai e faz a fecundação. Então de qualquer forma precisa ter os dois aqui, né? Oi? Precisa ter os dois, né? Precisa ter os dois. Precisa ter os dois. Vamos entender uma coisa, o alecrim, ele floresce várias vezes no ano, tá, gente? Ó, pessoal, olha só. Vamos entender o seguinte para o pessoal que está lá acompanhando também entender. O alecrim, ele floresce várias vezes no ano, né? A gente passa por várias épocas do ano. É a alimentação mais completa para a abelha. Ela nos traz o néctar, o pólen e o própolis. Então, quando a gente fomenta o pasto apícola com alecrim, isso fica muito claro que a gente vai ter sempre alimento na porta das colmeias aí, para as abelhas poderem estar se alimentando. O que elas precisarem vão estar ali para elas fomentado, vai estar próximo delas. E outra coisa, em algumas regiões, eles podem até assim, por exemplo, dar em épocas diferentes por conta do clima. Mas a gente tem até aquela musiquinha, né? Até respondendo a pergunta anterior, os alecrins, eles vão se propagando, vai dando vento, você imagina isso. Vai levando longe, né? Nasce no campo sem ser semeado, né? Não é assim a musiquinha? Então a gente precisa entender o seguinte, o que nós fizemos aqui no São José? Nós simplesmente, focados para o subproduto própolis, nós deixamos a alimentação mais próxima da abelha, o que ela precisa para poder fazer o própolis, nós já deixamos mais próximos para ela e a facilidade também do nosso acesso. Esse foi... o pessoal, eu converso com várias pessoas de Minas, lá inclusive um abraço para o nosso amigo Hudson lá, que é produtor de própolis. Então ele fala, uma das últimas conversas nossas, ele disse o seguinte... aqui a gente não planta os alecrim para as abelhas, a gente coloca as colmeias mais próximo aonde tem os alecrim. Por isso a gente tem 3, 4 apiários. Então acaba ficando muito distante, o trabalho às vezes muito cansativo. Aqui no caso nós quisemos implantar um sistema de mais fácil acesso para as abelhas, acesso para nós e deixando num local. E lembrando, quando há um ano e pouquinho atrás a gente falou que era um projeto, esse projeto hoje já se transformou em realidade, porque nós já estamos coletando própolis. E hoje nós vamos fazer, até essa semana já foi coletado, né, Rafael? Mas eu pedi para deixar já uma colmeia ali já específica para a gente poder mostrar para o pessoal o que é uma melgueira inteligente, né? O que são coletores inteligentes para o própolis. Tem gente que fala, eu deixo um espacinho e tal. É muito complicado, porque dependendo do jeito que está o suporte das abelhas estão ali colocados, o própolis é muito forte. A hora que a gente vai tentar tirar com formão, às vezes pode, aquele espacinho que a gente deixa de qualquer maneira ali, pode cair,
pode acontecer algum problema, algum incidente, alguma coisa, se as pessoas não estão, às vezes, com abelhas um pouco mais pacíficas, mais mansas. Então, a gente sempre recomenda para própolis o suporte nesse sistema, ou para qualquer outro tipo. Por quê? Porque você tem a aeração, você tem assim a facilidade de você tratar de formigas, você tratar de qualquer outro tipo, se alguma anta, alguma coisa apareça por aqui, vem atraída pelo cheiro do mel, porque embora seja para própolis, elas também têm mel ali. Nós vamos abrir uma colmeia e vamos mostrar hoje para vocês. Tem mel, por quê? O mel é alimento das crias até o 3º dia, e da rainha durante todo o tempo que a rainha está dentro da colmeia, gente. Então, a função da abelha, ela não vai parar porque a gente vai estar só pedindo para ela ir buscar própolis. Nós vamos deixar ali as aberturas nas laterais para fazer com que elas vá buscar a resina para fechar aquela fresta, porque elas não gostam de ar, né, muito vento, e nem frio, e nem claridade. Tá? A friagem, a ventania e a claridade para elas é péssimo. Então elas fecham as frestas justamente para coibir isso. O fumegador, ele é uma peça imprescindível para qualquer tipo de trabalho que se vá fazer, qualquer manejo que se vá fazer com abelha, é imprescindível o fumegador, gente. Não tem como não ser. Só que a forma de fumegar e o processo, o procedimento, ele vai variar de acordo com o trabalho que vai se fazer. Por exemplo, nós vamos chegar para coletar depois ali o própolis, nós não vamos fumegar na entrada do ovado. Por quê? Senão nós vamos fazer com que as abelhas vão ficar saindo pelos coletores inteligentes. Quando nós vamos fazer a coleta do própolis, a primeira fumaça a se fazer são nas laterais. Por quê? Porque a gente vai fazer com que elas vão para dentro e não vão sair para poder, de repente, se defender. Porque, veja só, as abelhas, de uma maneira geral, o conceito é que elas não atacam. Elas simplesmente se defendem. Por isso que eu digo que as africanizadas, elas são muito defensivas. Elas têm essa característica já por questão de cultura, já por defender o seu território ali, né? Então, as abelhas, no sentido geral, no conceito das abelhas, elas não atacam, elas simplesmente se defendem. Hoje estão chegando nas cidades, estão chegando nos parques, por quê? Está ficando escasso a alimentação e aí a coisa começa a ficar complicada, tá? Então, quem vai se oferecer aí para fazer a fumegar aqui? E aí você já explica para mostrar onde que é a fumaça que você está falando. Vem aqui por trás. A fumaça aqui, ó, vai ser feita, pode chegar perto. Vai ser feita nas laterais, ó. Tá vendo? Onde estão os rasgos, né? Tem que tirar a telha? Pode tirar a telha, Daniel, devagarinho. Aqui nós temos um amiguinho. Tá? Ó, a fumaça. Passar aqui. A fumaça vai ser feita nas laterais, ali, e lá do outro lado, também no rasgo mesmo. Isso. Consegue perceber, o Carlos, que aqui elas estão no processo já de fechar o coletor? Olha só aqui, ó. Olha o tijolinho que elas fazem aqui, ó, nesse local aqui, ó. O própolis já está sendo ali puxado. Elas vão fechar toda essa superfície. Então, por exemplo, a diferença dessa caixa em si é esse rasgo justamente para forçar o própolis. Para forçar elas puxarem o própolis. Você pode ver que elas estão trabalhando, continuam trabalhando. Essa colmeia aqui já é uma F1 aí que a gente trouxe de Rio Claro, lá do nosso amigo Sérgio Pascon. Fica aqui um grande abraço lá para ele também. Ele estava nos fornecendo antes da pandemia as rainhas e aí ele teve problemas de saúde, acabou parando com o trabalho, não sei se já retornou, preciso fazer contato com ele novamente, mas é uma abelha já mestiçada, tá? Por esse motivo a gente está aqui com essa tranquilidade aqui em estar mostrando isso aqui de perto, né, Rafael? O Rafael pode vir aqui perto também, porque o Rafael está desenvolvendo os trabalhos aqui conosco no São José e ele está fazendo um manejo constante. É ele quem cuida aqui da limpeza do apiário, da manutenção para não subir formigas e tudo mais. Então a gente sabe que essa colmeia em específico, as que estão
propolizando ali, foram já abelhas um pouco melhoradas que eu consegui trazer para cá. Lembrando que já estão todas em processo de desafricanização. As rainhas vão ser todas trocadas, até porque de ano em ano temos que trocar as rainhas, principalmente na questão do própolis, ou quem vai também coletar pólen, porque elas têm um esforço muito maior. Elas se esforçam mais para uma determinada tarefa. Então, a rainha vai fazendo postura, chega um determinado momento, ela vai diminuir a postura e para nós, economicamente, ela não vai dar conta do trabalho, então a gente tem que substituí-la, ok? Alguma pergunta aqui, gente? Olha, o Carlos está aqui na frente do alvado, foi feito fumaça, nós estamos conversando a menos de, sei lá, 30 centímetros, um palmo, eu coloquei aqui, ó, a mão aqui, ó, as abelhas tranquilamente. Eu confesso que eu tô assustada porque você tá sem proteção. Mas dar na luva para você ir para lá, porque eu vi que a sua se rasgou. Porque eu poderia estar até sem luvas aqui, mas a gente não vai mostrar isso pro pessoal na hora de fazer a coleta ali, porque, gente, tem muita gente no mercado vendendo rainhas que são rainhas mansas, mas que não tem procedência. Para se ter uma rainha, uma F1, tem que ter um trabalho, é muito difícil o trabalho, núcleos de fecundação, uma barbaridade para poder fornecer. Tem gente que simplesmente pega lá colmeias e trazem às vezes algumas rainhas aí, matrizes de algum lugar e já começa a fazer filhas dela e vender como F1. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Hoje nós temos alguns fornecedores, depois quem precisar de assistência técnica e tiver interesse para esse tipo de rainha, pode entrar em contato conosco, a gente vai atender na medida que chegar a demanda, porque nós já estamos aí com uma demanda grande pela frente, mas tem que ter responsabilidade, a gente está mexendo com saúde, com vida humana, animais, de estimações, então a gente tem que ter muito respeito com as abelhas e respeito com as pessoas também. Shirley, vou perguntar porque todo mundo comenta. Aquela questão do mito, que não tem como desafricanizar. Vocês já estão com um trabalho já bem experiente nisso já. E aí, dá para responder? Tem como desafricanizar, nós já estamos provando isso na prática e o resultado está aqui, para quem quiser ver. Nós estamos ao lado de uma colmeia, que nós podemos abri-la depois, ela está super forte. Você pode perceber, se você der um passinho para trás para sair da orientação dela, que seria aqui o alvado, elas se orientam pelo sol. Se vocês quiserem chegar aqui na frente, vocês vão perceber que elas estão entrando e saindo, trabalhando. Elas não estão vindo se defender de nós, porque o trabalho delas é armazenar, é buscar a resina, é buscar o néctar para poder ali sustentar as crias. Pode chegar pertinho. Ó, se você abaixar bem devagarinho, mais baixo, você vai perceber que elas propolizaram, inclusive, a saída do ovado, a entrada do ovado. Tá? Ah, mas hoje está um tempo assim. Gente, as abelhas trabalham até debaixo de chuva. Tá chuviscando, elas estão trabalhando. Ok? Beleza? Agora nós vamos fazer então ali uma coleta. Depois nós podemos inclusive até fazer uma avaliação, uma verificação nessa colmeia. Como nós não vamos fazer nenhum manejo, outra coisa, gente, se não vamos manejar, não vamos fazer uma atividade que esteja ali preparada, né, que esteja no plano do dia, não é aconselhável ficar abrindo colmeias, porque você vai mexer na casa dela, na estrutura delas. O conceito delas ali, o trabalho delas é estar desenvolvendo determinadas tarefas, e aí chega nós, né, que não vamos fazer nada ali para ajudá-las, nós só vamos estar, se abrirmos, só vamos estar atrapalhando, né, o trabalho delas ali, e a gente acaba percebendo que não é esse o nosso papel. Nós queremos que elas continuem trabalhando, continuem fazendo o seu papel, e nós vamos fazendo o nosso. Como nós vamos fazer a coleta naquela colmeia lá, essa aqui foi coletada essa semana, tá, pessoal? E as demais também que estão sendo puxadas ali. Algumas nós já colocamos as barrinhas ali, né, as canaletas, para poder já tampar um pouco de frio, porque já sentimos que está muito frio, e aí a gente acaba não querendo deixá-las agora. Agora nós vamos protegê-las, alimentá-las, para quando chegar agosto,
a gente começar com a coleta de própolis aí a todo vapor. Você quer comentar, Shirley, quando você deixa essa grande abertura dos dois lados aqui para forçar o própolis, tanto elas vão ter que trabalhar mais, igual você falou, como também a abertura aqui, sei lá, fica muito suscetível aqui ao frio. Então tem a época exata mesmo, igual você falou. Por isso que você pode perceber que que tem uma tampa, né? Nós já colocamos os sarrafos, ó, as canaletas, ó. Já fechamos. Essa aqui vai ser a última coleta nossa. Aquela lá hoje, aí o Rafael já vai providenciar ali os sarrafinhos, porque a gente já vai devolver o sarrafo para elas. E aí nós vamos entrar com a alimentação de manutenção para o inverno. Para que a hora que chegar agosto elas estejam ali a todo vapor, a rainha não entre em diapause, não pare de fazer postura, mas continua bem resistente, para a hora que chegar a florada, e começa a chegar em agosto aqui na Mata Atlântica, em agosto já começa a vir as primeiras floradas, principalmente as árvores mais altas. E aí a gente já começa a colocar os coletores de própolis, e aí a gente vai ter exatamente uma noção e uma noção na prática de quantos que está colhendo aí essas colmeias. E aí fica o convite para vocês virem acompanhar o nosso trabalho, para dar continuidade e mostrar para o pessoal a continuidade do trabalho. Já dar mais uma verificada, ela está um pouquinho mais avançada do que aquela que você filmou agora, ó. Você pode ver que aquelas já começaram a fazer o tijolinho, ó, em uma outra colmeia. Você pode ver que aqui elas já começaram a preencher, ó, tá vendo, ó? Do outro lado está um pouquinho mais forte, tá? Olha aí, já está um pouquinho. Elas trabalham primeiro um lado para depois trabalhar o outro, tá? O que elas escolhem? Elas escolhem o lado que está ventando mais. Aonde está entrando mais vento, elas vão proteger primeiro. Então a gente tem já a noção de que o vento maior vem aqui, ó. Quando que você tirou essa proteção aqui? Ou ela não estava? Você está colocando agora a proteção, na verdade, né? Qual proteção? O sarrafo, ele é agora, mas ele não estava antes. Elas estavam todas com coletores. Nós já coletamos aqui 24 coletores, 24. Né? 24 coletores. Lembrando que nós não estamos na época, como que eu posso dizer, de safra de própolis. Nós estamos no meio de maio, o pessoal entender. Estamos no mês de maio. A safra de própolis, ela vai começar ali de agosto até março, abril. Maio já começa essa questão, e esse ano esfriou mais cedo. A gente precisa ficar atento à natureza, gente, pelo seguinte: as abelhas não entendem de calendário romano. Nosso calendário é romano, né? Para não falar besteira aqui, mas eu acho que é isso. Elas entendem de calendário de clima. Então, o ano passado nós tivemos, provavelmente alguém vai se manifestar aí, nós tivemos um grande problema com o inverno muito rigoroso, e aí queimaram a geada queimou a florada, o despertar da florada. As pessoas entenderam, e assim nos cursos é dado o calendário apícola, retiraram a alimentação e acrescentaram melgueiras. E não só uma, como duas, teve gente que colocou 3 melgueiras lá no meio do mato. Quando chegou lá, as colmeias mais fortes das pessoas estavam mortas. Pegava assim na mão, assim, ó, era quilos e quilos de abelhas mortas dentro da colmeia. Não era sintoma de envenenamento. As abelhas morreram de fome. Fome. Por quê? Não tinha alimentação na mata para todas elas. Então, além da concorrência das nativas, das abelhas já existentes na mata, que enxameiam, que é um dos grandes problemas das africanizadas, é a enxameação. Elas vai enxameando, vai ocorrendo um desequilíbrio na própria natureza, e aí o que ocorreu? Elas ficaram fracas, às vezes abelhas muito fortes, com crias para serem alimentadas, não tinha alimentação. Quadros e quadros com crias nascentes, com aquelas abelhas todas engruvinhadas ali, e uma judiação, morreram de fome. Então a gente tem que entender a questão da data? Não, a questão do clima. Se porventura, o Rafael amanhã já vai estar monitorando aqui o aparelhinho que nós temos aí, de temperatura e umidade. Aumentou a temperatura, pode tirar ali o sarrafo e colocar o coletor inteligente. Ah, tá dando uma semana de tempo bom, quente e tudo mais.
Podemos fazer isso, porque nós estamos com o alimento, com a resina na porta delas. Agora, mais uma vez, manejo, dedicação, não tem como ser diferente para se conseguir um resultado. Então, aqui nós vamos tirar hoje, vamos colocar o sarrafo. Por quê? Porque já estamos aí tendo notícias... Vem geada, né? Que vai vir geada, que vai vir um frio muito rigoroso. E aí, redução de ovado, proteção contra as formigas, precisa ficar atento, porque nós sabemos que a concorrência vai ser grande e quem trabalhou e armazenou vai ser bombardeado. Não vai ter outro jeito. Assim somos como nós humanos, assim são com os animais, não é diferente com a abelha. A gente precisa ter essa consciência. Então aqui, ó, como o vento vem mais daqui, elas começaram a preencher muito mais rápido aqui desse lado. Você pode olhar do outro lado ali, que já começou, mas já tem menos. E mais uns 3 dias já está pronto, né, Rafael? Pela nossa experiência aqui de manejo. Tá ok? Agora nós vamos fazer aqui a retirada. Vamos colocar aqui a telha de novo ali depois, né? Para depois. Já quer colocar? Você quer colocar o sarrafinho para a gente entender aí? Não, o sarrafo nós vamos colocar na medida que nós retirarmos esse. Esse aqui elas estão ainda preparando, tá? Vamos só pôr a telha para a gente não ter problema para depois esquecer o que ia fazer. E aqui a gente vai retirar. Como é que é a fumaça aqui? Do lado. Da fumaça. Sempre do lado, nas laterais. Na outra, pode ir do lado lá e colocar a lateral. Vamos lá, todo mundo aqui? Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, muito simples. Eu vou puxar aqui, ó. Ó, devagarinho, certo? Olha só como que elas fazem, ó. Elas preenchem, né? Geralmente quando tá muito calor lá dentro, a gente percebe que fica uns círculozinhos assim para poder ter a questão do ar. Você pode ver que essa aqui, ó, tá vendo essas lixinhas mais brancas nela, ó? É diferente da outra, ó. Já é uma mestiçagem, tá? Ó, aqui já é mais amarelinho do que essa, ó. Você percebe, tá vendo, ó? Então nós temos zangões europeus, cárnicos e africanos. Ó, aqui a desgrameira, ó. Que diferença, né? Mais fino? Ah, Foi elas embora. são mais gordinhas, tá? Você viu que o jeito delas voarem é diferente? Tá passando uma fumacinha aí. Quem fica com a fumaça, segura isso aqui. Aí aqui a gente faz assim, ó. Ficaram alguns própolis aqui, porque elas vão fazendo e vão fechando, porque elas precisam ter uma base. Igual quando vai fazer concreto, a casa, tem que ter uma estrutura e uma base. Então sempre elas pegam uma base, né? A gente vem aqui, faz isso aqui. Se fosse colocar outro coletor, a gente colocaria outro coletor, mas não vai ser o caso agora por conta dessa temperatura que vai vir aí meio que fora de época, né? É muito frio em maio. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, já faça aí que a gente já vai... Esses cantos que você está tirando também são aproveitados, né? Isso entra como raspa, tá, gente? Não é o mesmo... Não tem o mesmo valor do própolis que tem nesse coletor, mas a gente chama de própolis de raspa. Depois, se alguém quiser sentir o cheiro dele aí, pode colocar, Rafael. Ó, vocês podem ver que a gente fez uma fumacinha na hora que chegou aí de leve. Nem fizemos fumaça na entrada do ovado, correto? E elas não estão se defendendo. Nós estamos aqui de boa. Poderíamos, inclusive, estar sem EPI. Tá? Tá bem tranquilo mesmo. Aqui, idem, né? Já tá todo fechado. Ah, aqui vai ter as bolotinhas. Mais uma prova de que o vento, a ventania ali vem dali, porque lá tá todo fechadinho. Olha isso aqui que legal, gente. Bem de leve, parou. Olha só que legal. Os círculozinhos que eu falei que ficam, ó. Elas entram e saem e também favorece a saída de ar quente lá de dentro. Correto? Esses círculos ela vai fechar ainda? Geralmente não, tá? Porque como já tá todo preenchido aqui, ó, nós não podemos deixar muito mais tempo.
Esse aqui, inclusive, já era para ter sido retirado. Por quê? Com a claridade e com a luz solar, no caso, os raios ultravioleta, ele vai oxidando. Aí ele vai perdendo poder e propriedades. Então, geralmente, a gente fechou, já tem que retirar e já colocar outro coletor. Fechou, retira e coloca outro coletor. Falando de uma linguagem simples, o própolis, de toda essa caixa aqui, é esse conteúdo aqui em cima, no caso. É esse conteúdo que ela colocou aqui para nós. Só que já é a 4ª ou 5ª vez que nós já estamos tirando o coletor e acrescentando o outro, tá? Quanto em quanto tempo? Tudo bem que Vai agora tá no variar frio, de acordo com o varia trabalho delas. Isso, de acordo com a formação da colmeia, com no caso das abelhas ser propensas para ir buscar esse própolis. A comida está aqui na boca delas, está perto delas, então teve coletor aqui, fechou em 3 dias, né, Rafael? Essa aqui é campeã. Ela, 3 dias ela fecha. Tá vendo? 3 dias? Então você pode coletar o que de quanto em quanto tempo aqui, Rafael? Dá para coletar uma vez por semana, 7 dias. Lembrando que ao começo nós não estamos na safra. A safra começa em agosto e vai até março, abril do ano que vem, 2023, tá, gente? Ou seja, mas ele não pode. Imagina que tá maior calor e tá tudo bonito, tudo florido. Você pode vir aqui todo dia e vai ter isso aqui? De 3 em 3 dias, às vezes de 2 em 2 dias, e às vezes, dependendo da formação, que a ideia nossa é colocar mais uma melgueira aqui, tá? E aí a gente vai ter essa informação para passar posteriormente. Shirley, teria uma base assim de quantas gramas? 100 gramas por cada coleta. Caramba, isso. Dos 2 lados. Às vezes ele fica mais grosso. Às vezes dá 112, já chegamos a pesar 112, 116. Tá? Mas em média a gente coloca que é 100 gramas o coletor inteligente. E depois a gente pode, como nós vamos estar depois fazer os trabalhos em casa, Carlos, nós podemos dar continuidade aqui. A gente pode fazer essa retirada, armazenar de acordo com o protocolo e aí fazer a pesagem e já mostrar para o pessoal aí a continuidade. Assim, que falando de uma maneira simples, é quase mais lucrativo o próprio do que o mel, na verdade, né? Na verdade, mais uma vez, o mel é alimento para as abelhas. É o produto mais barato das abelhas. Eu tenho plano de negócios onde eu mostro em números e na prática, porque foi o que a gente veio praticando aí, da prática eu passei para o papel, porque falar até papagaio fala, escrever qualquer um escreve, eu quero ver, vir e fazer. Aí o negócio fica mais complicado um pouquinho, porque a gente vender ideia, eu adoro vender ideia, mas eu sou campeã em vender ideia, precisa ter os doidos para comprar. Só que também a gente vem e mostra o resultado. Shirley, aqui falando do alimento em si, né? A gente fala muito do alecrim do campo. A pessoa tem lá o apiário em uma outra situação de pasto apícola. Então não vai ter essa mesma formação medicinal que é procurado? O que seria? Não, a resina que a abelha ela coleta, ela pode coletar do alecrim do campo, da aroeira, tem mais algumas outras, do próprio pinus, cadê o Daniel tá aí, pode também dar um alô, mas ela coleta de várias outras árvores, as propriedades são fantásticas. Acontece, Carlos, que o própolis ele tem uma propriedade chamada Artepelink C, e que foi descoberto que essa propriedade ela acaba a favorecer a prevenção de tumores e também a eliminação de tumores. Imagine vocês, né? É uma propriedade fortíssima que contém no alecrim do campo. Por isso que o nosso própolis é muito visado pelo Japão, pela China, e praticamente 80% do nosso própolis vai embora do Brasil. Sim. Shirley, não sei se pode abrir a caixa para o pessoal ver se tem uma diferença. Vamos fazer uma abertura aqui para poder avaliar essa colmeia. O que a gente orienta aí para os apicultores, né? Os criadores de abelha. As colmeias precisam estar conservadas. A única entrada e saída das abelhas é pelo alvado, tá? Totalmente aqui pelo alvado. Necessariamente a gente precisa ter essa atenção justamente para não ter prejuízos de ataques,
como formigas, traças que adoram entrar dentro das colmeias para poder colocar os ovinhos, né? Então a gente sempre fala o seguinte, dê atenção para a conservação das colmeias, porque os enxames eles vão trabalhar muito melhor, com muito mais tranquilidade e tendo somente um lado para se defender, correto? A altura, Shirley, aqui é uma altura pensando no própolis ou o padrão para você aqui no caso? Na verdade é uma altura já pensando na coleta do própolis e de nós que temos uma estatura não muito avantajada, né? Eu e o Rafael, nós temos uma altura um pouquinho mais baixa, mas assim, sempre os suportes nesse formato, tá, gente? Por conta da aeração, entra ar, a gente consegue passar uma vassourinha embaixo para não ficar teias de aranha, porque as teias de aranha geralmente elas começam a aparecer para poder também fazer aí a busca da presa, né? Então a gente tem também essa questão. A Isabel fez uma pergunta, Isabel, por gentileza. É que me disseram que a rainha, ela conseguia produzir ovos, botar durante 5 anos. Fazer postura. Fazer postura, exato. Fazer postura durante 5 anos. Exatamente. Uma rainha boa, ela até tem condições de durar. Tenho relatos de alguns apicultores que elas duram até 5 anos de vida. Porém, a quantidade de postura que ela faz vai diminuindo a cada ano. Em escala comercial, nós precisamos trocar uma vez por ano as rainhas. Vou jogar fora? Não. Vai sendo feito capturas, ajuda outro apicultor. Vai fazer um trabalho de renovação, já introduz aquela que foi retirada para poder ser feito já ir melhorando um pouco aquelas abelhas para poder, na hora que for introduzir, já melhorar. É esse o nosso intuito aqui com todos vocês que estão a desafricanizar. Fechamos aqui com os sarrafos na lateral. O ideal é fazer a fumaça na frente do ovado, dentro da colmeia. Que vai abrir agora, no caso. Isso, ó. A fumaça, gente, ela não é feita fora da colmeia, ela precisa ser feita lá dentro. E se o lugar está um pouco com mais mato, alguma coisa, sempre façam fumaça no chão, assim, porque se tiver alguma coisa já espanta. A gente tem que tomar esse cuidado. Vocês podem ver que com a fumaça, ó o barulhinho lá dentro, ó. Já começaram a se comunicar dizendo, vamos ter interrupção. Como eu disse ali na frente, nós não vamos fazer nenhum manejo diferente do que era fechar. Mas para ter uma noção, uma experiência de como está a colmeia formada aqui dentro, a gente vai estar fazendo uma abertura para o pessoal acompanhar. Mas não se faz manejo desnecessário, e principalmente nessa época com essa temperatura, em relação a abrir uma colmeia, tá, pessoal? Vamos lá? Deixa eu ficar aqui atrás, sempre atrás do ovado, né, pra gente poder liberar a linha de frente, seu Garibaldi. Sempre na lateral. A linha de frente da abelha, gente, tem que permanecer, que é a linha de orientação dela, por onde ela sai e por onde ela entra. Se a gente ficar aqui na frente, ela vai chegar e vai estacionar no nosso macacão. Tá ok? Então sempre o manejo é feito com 2 pessoas, nunca ninguém sozinho num apiário, sempre com 2. Eu falo isso pro seu Brás, Daniel, Rafael, Adinho, Hilário, Thelma, a Isabel, já falei isso, a Rafa sempre está acompanhando lá nós, e sempre quem está às vezes comigo é a Mila fumegando, né? Alguém tem que trabalhar. Olha, quando a gente abre, só um pouquinho, não faz fumaça ainda não. Fumaça só na hora que a pessoa pede. Quando a gente abre uma colmeia que fez fumaça embaixo, ali no ovado, fumegou embaixo, a gente dá uma verificada para ver se a rainha não está na tampa, tá, gente? Olhamos aqui, não verificamos a rainha. Olha para você ver que eu falei que talvez não seria o momento de trocar a tampa, porque está bem propolisado, ó. Ela já sabe aonde está fechadinho. Deixa ela aqui na frente para elas poderem ir voltando para a casinha se quiserem, tá? E olha, aqui a gente tem, agora vem a fumaça, só em cima. Aqui tá bem armazenado com mel, ó, elas estão com bastante alimentação, ó. Olha que beleza, ó. Tá vendo? Esse mel nós vamos retirar? Não.
é para as abelhas que estão trabalhando, que estão nos dando própolis, gente. Vocês podem perceber que tem um pouquinho de favo a menos aqui, porque, ó, 2, 4, 6, 8, porque a intenção é deixar eles bem gordos mesmo, para elas poderem estar passando aqui toda a temporada e poder se alimentar e alimentar as crias. Olha que coisa linda. Olha como as abelhas estão gordinhas, brilhosas, ó. Estão sadias, tá? Olha aí, ó. Tem que deixar alimento para as abelhas, gente. A abelha é que nem a gente. Começa o estômago roncar aí, se não alimentar, a pressão cai. Shirley, principalmente para própolis, né? Exatamente, bem lembrado aí pelo Rafael. Quando você trabalha com própolis, você tem que deixar alimentação para a abelha. Não tem como assim não ser, tá? Precisa deixar alimentação para a abelha. A gente põe uma cerinha aqui na frente, se elas precisarem pegar, elas pegam. Colhe própolis, Então não dá para ter os dois processos ao mesmo tempo. Jamais. Por exemplo, Não. colocar um espaço aí para mel, para colheita de mel e para Não. O que você pode ter dentro do teu apiário é o seguinte: você tem lá 32 colmeias no momento. Você pode destinar metade para mel, metade para própolis. Aí cada uma é formada de uma forma. Porque se você tirar todo o mel, ela não vai propolizar. Ela não tem o que proteger. Para produzir mel, nós trabalharemos aqui com umas 4 a 5 melgueiras dessa, tá? E aí as abelhas em média... lá no sítio depois. Oi? Lá no sítio depois para mostrar. As abelhas em média, as nossas abelhas melhoradas, elas produzem de 70 a 80 quilos de mel por colmeia. Tá? Desse esquema mesmo, gente, ó. Ó, gente, com um detalhe, tá? Aqui a gente ainda nem entrou com alimentação. Nós vamos entrar com alimentação agora. E na safra, como a gente vai querer que elas vão estar bem buscando alimento, a gente vai entrar com alimentação energética e proteica. Tá ok? Eu não conseguia falar. Rafa tem uma pergunta. Fala, Rafa. Ó. Pode colocar, então, no caso, Shirley, mais uma melgueira para coletar o próprio? Pode não, nós vamos fazê-lo. Por quê que pode ser colocado? Eu tenho uma família ampla. Olha isso aqui, gente. Nossa, gente. Aí fala se a gente trabalhando com 8 quadros, a gente consegue ou não consegue aí uma média de 80 quilos. Consegue. Cara, olha, só peso. Alguém tem uma noção de peso? Eu acho que aqui tem quase uns 4 quilos de mel. Tá muito pesado, né? Quem quer? Vai passando aí para as pessoas. Se alguém quiser arriscar, pode arriscar. Shirley, falando das abelhas, aqui tá com 2 anos aqui, né? 2 anos. Na verdade, não. Se a gente for parar para pensar, nós plantamos o alecrim do campo. Temos que dar uma olhada naquela data lá. E é que a gente pulou a pandemia. Tá 1 ano e meio, tá? Você lembra que você veio, nós estávamos com o terreno vazio, estávamos plantando o alecrim, né? E agora nós já estamos... Eu tenho isso tudo no papel, depois num bate-papo a gente pode estar voltando a informar. As 2 melgueiras. Vai passando rapidinho pro pessoal, para a gente poder já abrir a melgueira de baixo. Vamos abrir a de baixo. Ó, vocês percebem, só uma informação aí, ô Carlos? Vocês percebem o tanto de tempo que nós estamos aqui, quantas vezes nós fizemos fumaça para elas não virem na gente, ó. E pouquíssimas nem estão vindo no nosso macacão, ok? É verdade. Vamos, gente, vamos passando rapidinho o que tem que fazer aqui. A gente não pode ficar muito tempo com as caixas abertas. Alguém mais quer ver? Trocar isso aí? Vamos trocar nisso. Cadê o fogo? Coloca aqui pra gente poder. Espera um pouquinho. Não vou tampar agora. Não, pode jogar. Aqui. Agora a gente vai abrir aqui, ó. Sempre largando A gente sabe que tá pesado, né? Não, só tô dando uma desgrudadinha.
O bom desse suporte é isso, né, Pode colocar aí, Você não precisa pôr no chão, né? Exatamente, olha a facilidade, tá, gente? Shirley, uma conferência aqui, que nem você tá vendo, está saudável ou não, em quanto tempo seria aconselhado assim? Olha, para própolis, do jeito que está nessa formação nossa aqui, não há necessidade de ficar abrindo a colmeia, tá? Por quê? A gente já sabendo que elas estão bem aqui organizadas, e qual que é o resultado? Qual que é a nossa resposta? É o trabalho que elas estão nos entregando, é o resultado, é a coleta do própolis. Se eu tô vendo que tá tudo certinho, tudo em andamento, show de bola, eu não preciso ficar abrindo a colmeia de quanto em quanto tempo. Eu tenho só que ir mantendo aqui, coletando, tirando o coletor, colocando novos coletores, elas vão enchendo, vão nos dando a resposta. As abelhas conversam com a gente. Se você vê que não está tendo puxada, alguma coisa lá dentro está ocorrendo, aí eu vou verificar o que possa ser. O movimento delas, não está entrando pólen, ou então está entrando muito pólen, alguma coisa de errado está lá dentro, não está tendo saída de pólen, você vê às vezes alguns furidiozinhos querendo ali entrar também, alguma coisa de errado está ocorrendo. Carlos, são muitas informações em relação a manejo, que é só na prática, só desenvolvendo ali a prática mesmo para poder se orientar, e as pessoas que estão treinando e já estão com a apicultura em andamento, pode responder isso, é só manejando, não tem outro jeito, tá? Então aqui, nós vamos fazer o seguinte. Oi? Aqui ela tá tudo com mel, tá, gente? Elas já estão na parte de coletação, só estão coletando mel por enquanto. Seguir com essa lupa é difícil, mas conseguir, porque ela é grossa, né? Isso é um enxame, é uma colmeia, um enxame de abelhas formadas para própolis, quadros novos, cera nova, tudo aí nas condições para se ter a resposta que ela nos dá, para se dar a fechada dos coletores inteligentes, tá bom? Se deu uma boa condição. Aqui falando no caso aqui da africana, aqui no caso, você percebe assim, tem poucas, né? Não tô vendo quase nenhum. Então, nós já estamos no processo, como eu falei para você, no processo de desafricanização, tá, Carlos? E já foi feito esse trabalho, pode fumaciar, sempre quando começa assim um agito maior, porque elas defendem o lar delas, gente. Elas estão com mel, elas estão com um trabalho em andamento, então automaticamente elas vão defender isso, tá? Já está um trabalho bem melhorado. Olha, aqui é o quadro de cria, geralmente no meio vem os quadros de cria. Conforme eu falei, a gente não vai ficar abrindo muito, vamos abrir esse aqui para o pessoal ver, ó. Olha para vocês verem, ó. Temos aqui pólen, temos aqui crias abertas, temos aqui crias fechadas, já pulpas vindo, tá? Mel na parte de cima, pólen já nas laterais, praticamente um quadro, e já vou guardar aqui por conta da friagem de fora, porque para elas a temperatura acaba sendo fria, por conta das crias e larvas que estão em aberto ali. Então, os quadros aqui, esses quadros aqui, praticamente do meio da colmeia, eles estão todos em formas de cria, nascentes, ovos sendo colocados, crias abertas, crias fechadas. Esse é o formato de uma colmeia para uma superprodução. Nós temos aqui um enxame forte de abelhas. Nós estamos agora aqui já com algum tempo eles abertos. Elas se agitaram um pouquinho no começo da filmagem aí, que nós fomos mexer nas melgueiras, mas pode perceber, tem alguma abelha vindo atacar a gente? Não. Ou se defender da gente? Não. Tá? Seu braço, quando a gente abre as suas colmeias lá que são africanas, como é que funciona? Ixi, ela vai tudo pra cima. Na dúvida se fumega ou se corre. Aí Foi tudo assim, ó, mas é muito. Eu fui na africana e a diferença é gigante. Eu tava aqui, um negócio assim, fechado. No chapéu, nas costas. Elas olha, atacam mesmo. se você tiver o interesse de manejar, depois que você maneja a abelha europeia, mansa,
que o pessoal aí, os grandes apicultores às vezes falam que são doentes, eu quero deixar registrado aqui, perto de vocês, que sempre ouvem a minha fala, e a minha fala é a mesma, e fica o meu registro. Eu quero trabalhar com abelhas doentes pro resto da minha vida. O resto da minha vida. E tomem cuidado com pessoas que lançam aí fórmulas de ganhar dinheiro com abelha na internet, gente. É trabalhoso, tem dificuldade, você tem que ficar atenta. Principalmente as africanizadas, elas enxameiam muito rápido. A pessoa compra lá 30, 40 colmeias achando que vai tirar lá 100, 200 mil lá num ano. Não consegue. É muito meticuloso, você tem que manejar. É todos os dias no apiário, é hora fazendo um manejo, hora fazendo outro. Não é só colocar lá e largar, não. Exige muita dedicação. Dedicação, essa é a palavra. Mas, Carlos, se quiser aprender, a gente está à disposição para ensinar e depois você não vai querer mais saber de outra abelha na sua vida. Deu para entender aqui, gente, ó, até o manejo, a gente não mata a abelha, ó. Você consegue colocá-la no lugar, não tá atacando a gente, não tá vindo na mão. Olha lá o manejo que a gente se fala, ó, não mata. Uma fumacinha só para elas descerem. Você viu? Quase, a gente não se afoga com a fumaça. Correto, ó. E deixando a linha de frente delas, ó, dá uma fumacedinha aí atrás, ô Daniel. E uma para cima, pronto. As abelhas já estão entrando para sua casa, para o seu trabalho, para a sua missão, para a sua função. E já vai estar aí tudo belezinha. Alguma pergunta? Ô Shirley, nessa época do inverno, a gente tem o fundo, ele tem duas posições, né? Isso. Vai ter que trocar toda vez que começar um inverno rigoroso, tem que trocar? Eu aconselharia não. É só fechar. É só usar o redutor de ovado. Porque se ele tem duas entradas, duas posições... Isso, o redutor de ovado aqui para nós no Brasil é o suficiente. Porque às vezes a gente tem que ficar até de olho. O clima está meio que destemperado. Começa a fazer muito calor, você tem que ir lá até dar uma virada no ovado. Então eu não aconselho, pelo menos, gente, eu estou falando aqui na nossa região, tá? Eu não estou falando com a região do sul ou outras regiões que eu não conheça. Aqui na nossa região, que a temperatura média é 24 graus, né? Cai às vezes para 14, 13, dificilmente chega a 7. A gente não precisa virar o fundo. Vai chegar a 7 uma vez ou outra ou nunca. Isso. Mas se você virar também, você não consegue alimentar. O alimentador não tem essa questão também. Aí teria que trabalhar com o alimento interno e não com o alimentador externo. Beleza? Mas eu prefiro o alimentador externo, que é fácil você ver, visualizar. Se elas estão puxando ou não. Perfeito. Perfeito. Percebem, gente, a diferença? De abelhas já melhoradas. Nós vamos trocar essa rainha. Já vai chegar em setembro, nós vamos colocar uma rainha. Leva essa lá pra mim que já tá boa. Essa aqui dá pra conversar. Pode levar essa lá pra casa. Vamos colocar uma rainha caucasiana. Carlos, uma outra coisa. O calcário, ó pessoal, olha só que interessante, ó. Vai vir agora uma calqueriana, né? Olha só que interessante aqui, ó. O calcário com o sal colocado na frente do ovado, ele facilita para a gente ver algumas situações que ocorrem numa colmeia, tá? Se tem formiga andando, se tem abelha morta e teve algum ataque, olha só que interessante. Então a gente consegue fazer essa leitura também. É uma ajuda que nos dá em relação a saber e a entender, por isso que a gente não precisa ficar abrindo a colmeia sempre, Carlos, porque a gente tem toda essa informação já a nosso dispor. Ok? Oi, a dona Isabel fazendo uma pergunta. Eu vou ter que pôr o calcário e o sal agora nas minhas, eu não sei a proporção. Rafael? Então, você pode colocar 2... o saco é 20 quilos, né? Isso. Coloca 2 quilos de sal. Um saco de calcário para Isso. 2 quilos de sal. E assim, as abelhas, você pode, eu já parei para observar,
as guardiãs, ela fica olhando ali se vem formiga. Então, quanto mais limpo tiver, melhor é para ela ir lá e espantar a formiga também. A gente fala assim, poderia ser areia ou não? Tem uma finalidade no sal com calcário? Sim, o cal é bem melhor porque ele já vai grudar, por exemplo, vir sapo, cobra, essas coisas, ela vai grudar com sal e queima a pele, né? O sal ele já queima a pele, então o cal ele já está salgado ali, então vai grudar todinho, né? O sapo ele come também a abelha, né? Então já ajuda. Aí seja o cal junto com sal. Cal junto com sal. E calcário também você pode misturar o sal. Isso. Ah, tá. Porque também ajuda para a E formiga. a mesma não fugir. proporção. Mesma proporção. Falando em sapo aí agora, uma curiosidade, chegou um enxame lá na nossa garagem e aí lá tem bastante sapo, eu até dou nome para os sapos, né? Mas tinha um sapo que ele não saía de dentro lá da garagem, toda noite eu estava arrumando alguma coisa para guardando e tal, e ele já lá. E eu não estava entendendo o porquê. Um dia eu fui buscar uns materiais na garagem, que eu chego lá, ele estava bem na frente do alvado comendo abelhas. Porque elas estavam bastante populosas, elas já estavam no alvado ali, e ele comendo abelha. Uma coisa assim, a gente não conseguiu registrar na hora, mas foi impressionante o sapo ali, já na frente do alvado, comendo as abelhas. Mais alguma pergunta, pessoal? Hilário? Não, tranquilo. Tranquilo? Shirley, deixa eu perguntar, eu posso ter, igual no meu lá, igual tá aqui, eu posso ter uma fileira só para produção de própolis e do outro lado a produção de mel? Desde que você fomente um pouco o seu passo apícola, sim, porque senão você não vai ter esse resultado aqui que nós estamos falando, se isso precisa ficar claro. Sim. Nós estamos com essa questão aqui, poderíamos até, você vai ter um pouquinho de mel para consumo, quer tirar uns 2 quadrinhos desse para fazer um favinho, para ter lá, para oferecer para as pessoas, beleza. Mas vai entrar com alimentação, nós temos que deixá-las alimentadas. Mas aí o seu pasto apícola ele tem que ser preparado também para isso. Muito embora você esteja em Mata Atlântica, a gente sabe das deficiências e da escassez no momento aí da falta de florada. E lembrando que o alecrim é aquilo que eu falei, nós estamos entrando aqui em maio, né? Estamos já, primeira quinzena de maio, está tendo flor. Então a gente sabe que é uma alimentação mais completa, então a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade. Astrapeia deve ser plantado, conforme nós já fizemos o projeto, já direcionamos lá. Porque a astrapeia ela tem a fruta no inverno, então ela fornece alimento para a abelha no inverno, tá? É uma árvore grande e ela fornece muito alimento para a abelha, porque ela dá uns cachos bonitos. Além de ser ornamental, ele é benefício para a alimentação da abelha. Eu ia perguntar, a crotalária, ela é bom para o solo, o pessoal fala também para dengue, para libélula. Para abelha também é muito bom? Tudo que se tenha flor, que contenha néctar, pólen ou a resina, é excelente para abelha. Vocês acreditam em tirar, né? A flor do, né? Flor do fogo. Do fogo, como é que é? O barbatimão, ele é prejudicial para as abelhas. Existem estudos relatando toxicidade, né? Uma outra, como que é o nome da outra lá, Daniel? Canifástula? Canafístula? Canafístula, salvo engano, é uma flor que dá amarelinha também, parece que dá um pólen tóxico para a abelha. A gente pode depois até pesquisar um pouquinho mais profundo, eu não vi nada por aqui ainda parecido com isso. Mas com essa florada, mas existem alguns lugares, se eu não me engano, salvo engano, Paraná, parece-me que tem encontrado essa, e Mata Atlântica também, dependendo das regiões. Mas a gente por aqui tem sempre acompanhado o empregado meu. Aí? O que seria? Tirei aqui no alecrim, você plantou, tá grande, tem alguma preocupação agora? Carlos, nós vamos esperar agora a florada, porque a gente tem alimento ainda para abelha aqui, né? E aí a gente vai entrar com uma poda, da qual a gente não vai tirar, vamos ter que deixar 70% das folhas, porque as folhas fazem fotossíntese, né? E aí a gente vai aguardar a passagem do inverno e a entrada da primavera. Então a poda seria mais uma revitalização dela mesma, Isso, cara. tentar a gema apical ali para ela poder abrir mais os lados, né? Para poder ficar numa altura um pouco melhor. E aí
ir acompanhando, porque como eu falei, nós plantamos há 1 ano e meio atrás, estamos aqui já coletando própolis, já com resultado, e nós vamos ter que ir fazendo o nosso caderno de campo na região, porque a gente não encontra apicultores, pelo menos eu não consegui encontrar ainda alguém que tivesse um campo formado com 7 mil pés de alecrim do campo. Nós plantamos 5 mil no primeiro momento e mais 2 mil lá no vale, depois você vai registrar aí, alimentação para elas. Então a gente vai ter que ir acompanhando isso e passando aí o resultado para o pessoal. Só lembrando, o alecrim é sol mesmo, né? Sol mesmo. Só o vento ele gosta. E o pH ali, 4,5, 5, ele gosta de acidez também. Tá certo. Tá? Até por isso que o Japão não consegue plantar alecrim. Eles já tentaram de todas as formas cultivar o alecrim do campo lá, essa variedade, e eles não conseguem por conta da alcalinidade do solo. Por isso que a gente fala que às vezes o solo muito alcalino ou a água com pH muito alcalino também não seja boa para determinadas situações. A amora, por exemplo, a gente tem 5,5 de pH, o mirtilo 4,5, 5, e aí você pega o alecrim do campo também, que necessita de um solo mais ácido. Legal. Tá ok? Muito importante. Assim, que ela perguntou, eu falei que a rainha, ela solta o feromônio daquilo que mais precisa na casa. Exatamente, Isso. Mas as operárias, elas têm a função todas. Elas, depois do 21º dia em diante, elas vão buscar água, néctar, pólen e o própolis. Aí, por isso que nós explicamos, e o Rafael está coberto de razão, que dependendo da formação do subproduto que a gente vai precisar, vai pedir para elas, nós vamos formar a colmeia. Para quê? Para mel, nós vamos formar de uma forma que é o que nós formamos lá no seu caso, e que com 6 colmeias, quantos quilos? 200 quilos de mel nós tiramos. Se é formado para própolis, vai ter os rasgos, as aberturas, a rainha vai dar ordem, porque dentro de uma colmeia, quem dá a ordem é a rainha. Então ela que dá o comando. Até porque, né, onde muitos mandam, ninguém manda coisa alguma. Um manda, obedece quem pode, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. As abelhas vão trazer aquilo que a colmeia está precisando. Por isso que nós precisamos alimentar energeticamente, né, seu Garibaldi? Energeticamente com proteínas a alimentação para elas, para que elas... nós estamos com proteína, nós estamos com energético. O que nós precisamos? Nós temos que buscar resina, então vamos buscar resina. Automaticamente é isso que acontece. Então, a comunicação e a inteligência desses insetos, gente, é surpreendente. Por isso que a todo momento a gente tem surpresas com ela. A todo momento, às vezes a gente está manejando ali, aconteceu alguma coisa. O Daniel, cadê? O Daniel tá lá, pegou uma colmeia, fez uma captura, colocou, estava numa caixa pequena, apertada, deu uma colmeia novinha para ela, do Alfavela, foi pro Alphaville. Elas foram embora dali uns dias, nem olharam para trás. Por quê? Talvez a necessidade delas não era aquela. Ela já estava acostumada de outra forma. E capturas geralmente são bem africanizadas. E a gente sempre fala o seguinte, por exemplo, eu jamais traria uma captura para dentro desse apiário. É uma boa orientação para o pessoal. Quem tem apiário de produção de mel, própolis, pólen, geleia real, apitoxina, seja lá o que for, fez captura, tem que ter um espaço de quarentena para poder fazer o tratamento contra a varroa, para poder fazer o tratamento de ácaros, de fungos. Como é que a gente faz tratamento? Aplicando o EM1, tá? Alimentação das abelhas, lá já nessa quarentena. Entra com uma alimentação e renovação, já com o EM1 também no xarope energético. Por quê? Porque você já vai tratando as abelhas, você já vai eliminando os problemas que porventura venham a acontecer. Com a apicultura, gente, a gente sempre tem que estar um passo à frente. Por mais inteligentes que elas sejam, nós também temos a racionalidade. Por isso que chama apicultura racional, porque nós lidamos com ela de igual para igual. Nós temos que ter essa inteligência, porém, um passo a mais na frente. Sempre somos surpreendidos, sempre. Outra coisa, eu quero desafricanizar, eu tenho lá 30, 40 colmeias.
ou desafricaniza tudo de uma vez ou monta um apiário em separado para colocar para desafricanizar. Por quê? Porque simplesmente se colocar junto num apiário europeias com africanas, elas vão atacar, vão usurpar. E aí a gente vai ter prejuízo, correto? Beleza? Então, mas assim, eu entendi que tem a rainha manda, é o comando lá na caixa. Exato. Agora, enquanto você aqui fora, de repente você pode ser a secretária que você vai dando os comandos para que a rainha entenda aquilo que ela tem que Na verdade, ordenar. nós podemos ser considerados como uma gestora, Sim, como um gestor. Sim. Nós vamos observar o que elas precisam. Então, nós vamos E já dar condições que isso para aconteça. elas, exatamente. Porque eu acabei entendendo o que é o própolis e como é formado. Tipo assim, o mel, a abelha vai lá, pega o néctar, vem cá e produz o mel. Certo. Certo. Como é que é o processo do própolis? Não é da mesma forma. Ela vai lá, vai coletar a resina. A resina. E vai vir e vai fechar aquelas frechinhas que estão ali paradas. Outra função do própolis é fazer asepsia nos alvéolos, para que a rainha possa fazer a postura. Alvéolos pode estar limpinho, branquinho. Se não tiver propolizado, a rainha não faz postura. Então, são coletas diferentes que a rainha direciona conforme a necessidade da caixa, do enxame, exatamente. Entendi. Mais alguma dúvida? Ô, Shirley, e o pinus, a árvore de pinus, ele não dá aquela resina? Ele tem a resina, mas ele não tem propriedades medicinais tão quão o alecrim do campo, que como eu falei acho que numa fala ali atrás, o alecrim do campo, gente, ele contém a propriedade, o artepelink C. Fizeram essa pesquisa, fizeram análise e descobriram essa propriedade, esse artepelink C. O que seria esse artepelink C? Numa linguagem bem simples para todo mundo entender. Ele é um combatente de tumores, do câncer e preventivo também, tá? E aí tem várias outras informações lá que vocês fiquem à vontade para pesquisar, mas encontraram o artepelink C no alecrim, na resina do alecrim do campo. Por isso que o alecrim do campo e o própolis verde é tão procurado. Se o própolis natural já é um antibiótico natural, quer dizer, Natural. então você potencializa no sentido da coleta C do alecrim, por exemplo, que já tem essa substância. Ele vai ter um atenuante a mais. Ou ele seja, é vai um ser- própolis diferenciado. Não que os Ou não? outros, olha, precisa ficar bem claro, todos os própolis colhidos na natureza, na resina, pode ser no pinus, em qualquer outro lugar, ele vai ser sempre antioxidante. Ele vai ter sempre o papel, por exemplo, de limpar o sangue de metais pesados. Ele vai ter o papel de limpar as paredes, os alvéolos do nosso pulmão. Todos nós temos pulmões e temos alvéolos. O própolis, as substâncias, as propriedades dele servem para isso, para limpar aí esses alvéolos. Por isso que muitos de vocês devem ter ouvido falar que o consumo do própolis aí com essa questão da pandemia foi de excelente para o consumo. Por quê? Porque limpa, ele ajuda a prevenir e ajuda a combater. Tá? Então todos os própolis são importantes. Existem regiões como o Paraná que não se vê muito alecrim do campo, mas o própolis deles são excelentes. O extrato de própolis dos paranenses são excelentes. Combate, eleva a imunidade, combate o resfriado, ajuda a limpar os alvéolos do pulmão. A diferença do alecrim do campo é que praticamente se regionalizou, a palavra seria essa, em Minas, porque eles começaram a perceber que elas coletavam essa resina e chegaram, já haviam estudos sobre isso, e aí ficou regionalizado. Por que não a gente não abrir essa regionalização, essa questão de georreferência para uma cidade como a nossa, Juquitiba, São Lourenço, o Vale do Ribeira, de uma maneira geral, tendo essa referência, porque aqui nós estamos falando de Mata Atlântica, nós não temos muito culturas
para cultivar de maneira escalonada, tá, gente? Precisa ficar bem entendido isso. Podemos cultivar qualquer coisa? Sim, desde que adequado ao meio ambiente, à sustentabilidade, às condições, né, que o meio ambiente nos oferece. Nós estamos em Junquitiba, por exemplo, com a área de manancial, a área de APP, né, que é a proteção ambiental permanente, e área de manancial. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz. Criação de galinha, você tem um limite. Criação de gado, pode? Pode, tem um limite, tem que registrar na Casa da Agricultura. Qualquer tipo de coisa você pode fazer, nós somos livres, porém nós temos que respeitar as regras, as formalidades, as leis orgânicas do município e desenvolver qualquer coisa. Então, por que não desenvolver uma apicultura, já que nós temos uma flora apropriada para isso? E temos também aí toda a condição. Nós podemos plantar alecrim, não vai prejudicar em nada, pelo contrário, nós vamos dar alimento não só para as nossas racionais, bem como para as abelhas também da mata, para as abelhas nativas. A gente acha muitas abelhas aí, jataís, mandaçaia, um monte de abelhas nativas também no nosso pasto apícola. Então nós estamos fomentando este pasto apícola. Entendi. Beleza? Entendi. Linha básica poderia ser colocada em meio ao Vem pra cá, seu garibão. em meio ao alecrim do campo, o astrapeia, o margaridão, o cosmos. Eu não digo... Esse aqui, por exemplo, eu não sei o que é, mas está bem florido no meio do alecrim do campo. Foi por isso que o Rafael fez a limpeza aqui dos corredores e manteve esse é arbusto que chama, não? É rasteiro? Não. Olha lá, ela tá ali, né? Tá Um ali. monte aí, gente. A gente não consegue identificar, seu Garibaldi, eu não saberia lhe falar qual é o nome dessa planta. Mas dá muito, nasce nativamente aqui e nós preferimos mantê-la porque nós percebemos a presença não só das apis, como também das melíponas. Bacana. Então, se pudesse acrescentar astrapeia, cosmos. Então, a astrapeia, cosmos, a gente geralmente faz num sentido, por exemplo, de uma cerca, porque a astrapeia fica gigante. E ela parece que precisa bastante luz, né? Ela precisa de claridade, bastante sol, né, para fotossíntese. Então a gente geralmente planta ela nas cercas, né, nas divisas. E o cosmos pode ser espalhado também. A gente está espalhando bastante cosmos, que agora é época também para poder estar fazendo esse tipo de semear, né? Mas todo e qualquer tipo de planta que a gente percebe a abelha indo, a gente tem que manter. Ela é benéfica, não significa que a gente vai entender, porque a gente não tem essa especialidade de entender de planta por planta. A gente estava comentando ali quando eu cheguei, que eu me surpreendi, eu não sabia, na braquiária, na floração muita abelha. Tem alguma coisa científica? Tem o pólen. A braquiária ela tem um pólen excelente, por isso que ela é recomendada às vezes para alimentação, né, nutrição de animais também. As abelhas coletam o pólen barbaridade da braquiária e nessa época está tendo bastante. Tanto é que lá, quando nós formos fazer o nosso registro lá, lá da propriedade São Camilo, vocês vão perceber que em alguns locais foi limpo, nos outros nós mantivemos justamente por observar que as abelhas estavam coletando pólen. Então a gente prefere que elas armazenem esse alimento. E falar em pólen, estão chegando com pólen ali, ó. Se você perceber, respondendo a pergunta da Jean, vamos lá, essa colmeia ela está trazendo bastante pólen, as abelhinhas chegam com bastante pólenzinho nas patinhas, ali entraram algumas, eu já percebi. E aí, o que acontece? Olha lá, ó, percebeu? Se você começar a verificar lá, ela vai chegando e aí ela vai trazendo. Algumas chegam sem o pólen na patinha, vai estar chegando com néctar ou com água ou com resina, algo do tipo. Mas o pólen, ele é muito... olha lá, entrou mais uma agora. É muito necessário, é a proteína para as abelhas. Assim como o néctar transformado em mel é o energético, o pólen é transformado, é como se fosse a carne para elas. Tá? Olha lá, ó, quanto pólenzinho chegando. Ó. É questão de observação. Elas estão chegando com bastante pólen. E é uma época que a gente pode entender que está bem frio, que já não tem muita florada. Ok? Olha lá, essas coisas,
Entrou e vai chegar mais. Nossa, mas elas são muito mansas em relação. Tô boba. Ô, Sheila, lá tem muito coqueiro. E o coqueiro sai aquele caco. Sim. Então aquilo ali pode... Excelente. Excelente. Então eu não preciso arrancar alguns não, porque eu estou limpando. Só mudar ele de lugar. Na verdade a gente nem recomenda porque é muito alimento. Cada cacho daquele, se a gente parar para observar quando está cacheado, antes de vir as frutinhas, né? O jussara, no caso. Aliás, o jussara também nem pode, a não ser que seja para a gente se alimentar, nem pode ser retirado. E para tirar o açaí também pode ser retirado um cacho e mantido os outros. As sementes, E é alimento para os tucanos, para os passarinhos e tudo mais. Mas o pólen da jussara é excelente para a abelha. Eu não sei se é a jussara, mas você tem muito coqueiro. Todos os coqueiros soltam o cacho e eles vão soltar o pólen. Eles têm pólen danado. Mais uma vez, gente, tudo que tem pólen, néctar, que oferece pólen, néctar, resina, é importante para as abelhas. E o cicoqueiro, ele também floresce na época do inverno? Eu não sei lhe falar, os nossos lá já estão com frutas. Para temperatura, a umidade do ar, horário ali, né? Mas para que você disse? Isso, qual que é a sua preocupação aqui no caso? A nossa maior parte é a umidade. E a temperatura para ver, seria tudo, né, na verdade. Temperatura para ver o manejo das colmeias. Porque até uma certa temperatura não é aconselhável abrir, a menos de 18 graus. Então essa temperatura está excelente para o manejo. Hoje está bom, né? 22 graus, 45 de umidade. A umidade está boa também. Está boa também, né? Aí já aconselho a você. Legal, ter uma noção aí. Do manejo mesmo. E aqui? E aí o pessoal que acompanha o trabalho aí, né, de apicultura, hoje aqui é muito interessante essa questão do própolis, a questão do alecrim do campo, a questão das abelhas europeias, desafricanização, é muito assunto interessante, vocês têm que entender, pessoal. Vamos embora, segue grupo, olha lá. A gente aqui na mata e o uniforme diferenciado, vamos embora. E a altura, a gente tá com uma altura enorme aqui.